Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. A cada dia que passa a gente vê mais comentários negativos a respeito dos prêmios da academia, também conhecido como os Oscars. Todo ano que passa a audiência cai mais um pouquinho e eu vejo várias pessoas falando: nossa, mas o Oscar acabou, nossa, mas o Oscar não tem mais importância nenhuma, os Oscars são insignificantes e por aí vai. Então eu decidi fazer um vídeo tentando esclarecer um pouquinho mais a respeito dessa queda de audiência no Oscar e se ele ainda tem a significância que ele já teve antes, se ele ainda tem toda aquela relevância que ele tinha nos tempos de glória de Hollywood. E eu, sinceramente, quando comecei a pesquisar para fazer esse vídeo, eu nem sabia de que lado eu tava. Se eu tava do lado do Oscar ou se eu tava do lado das pessoas que estão criticando o Oscar. Então eu vou dar todos os meus argumentos para vocês mesmos decidirem se o Oscar tá ou não perdendo a relevância que ele já teve um dia. E o primeiro ponto que eu vou abordar, obviamente, é justamente a queda de audiência que o Oscar tá tendo nas televisões norte-americanas, que é de longe o ponto mais criticado da cerimônia. E eu decidi fazer uma abordagem relativamente parecida com o que eu faço no Clube da Bilheteria. Então vamos acompanhar. O primeiro ano que teve dados consistentes a respeito da audiência da cerimônia do Oscar foi em 1985, quando o filme Out of Africa ficou com o prêmio. A cerimônia naquele momento, em 1985, foi assistida por 38 milhões de pessoas. E eu vou levar em consideração principalmente a audiência norte-americana, porque a audiência mundial é passível de muitas variáveis, então é impossível saber se o aumento de um ano para o outro foi por causa de um motivo ou de outro motivo, porque tem muita coisa em jogo. Então eu acho que é mais fácil analisar só o mercado americano para a gente ter uma ideia de como o público está reagindo a essas cerimônias. Então, como eu falei, em 1985 a audiência do Oscar foi de 38 milhões de pessoas. Depois disso, até 1994, a audiência continuou subindo, com o resultado da audiência geralmente dependendo diretamente da popularidade dos filmes indicados. Forrest Gump, por exemplo, que foi um enorme sucesso, teve uma audiência de 48 milhões no seu respectivo Oscar, enquanto Titanic, que foi o recordista de audiência até aquele momento, bateu o recorde também em 1997, fazendo 57 milhões de audiência. E esse, como eu falei, é de longe o melhor resultado até hoje. Então vou pegar uma média na década de 80 e 90, um resultado por volta de 45 milhões de espectadores, podendo crescer ou diminuir, como eu disse, de acordo com o sucesso dos filmes. E agora, depois dos anos 2000, o melhor resultado foi em 2003, quando O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei ficou com a estatueta, trazendo 11 Oscars para casa, e a cerimônia que deu todos esses prêmios ao Senhor dos Anéis ficou com 43 milhões de espectadores, o que foi repetido também em 2014, quando a cerimônia fez os mesmos 43 milhões de audiência. Então não dá pra gente falar que nos últimos anos a audiência caiu muito, porque a gente acabou de ver em 2014 uma cerimônia que trouxe o mesmo público que a vitória do Senhor dos Anéis. E se a gente comparar entre Titanic e Chicago, por exemplo, a audiência caiu de 57 para 33. Mesmo período em que a audiência caiu de 43 para 32 entre 12 anos de escravidão e Spotlight. Então, como eu já disse, esse tipo de quedas que a gente está vendo hoje são naturais e a gente vai ver é um ciclo na academia. Então a gente já viu que a audiência do Oscar não caiu tanto assim na última década. Eu quero fazer uma comparação entre os Oscars e os programas mais assistidos da época, para a gente ver que a queda de audiência no Oscar não é nada fora da queda de audiência das televisões em geral nos Estados Unidos. Em 1996, o Oscar teve 40 milhões de audiência, enquanto ER, que era uma série médica, fez 30 milhões de audiência em média. Em 2002, o Oscar fez 33 milhões, enquanto Friends fazia 24, ou seja, é o segundo ano que o programa mais assistido ficou menos de 10 milhões de distância do Oscar. Em 2012, o Oscar fez 40 milhões e o NCIS fez 21 milhões. Então, em 2012, o Oscar teve uma performance quase o dobro do que o programa mais assistido no decorrer do ano todo. E em 2016, há 2 anos, o Oscar fez 32 milhões de espectadores, enquanto The Big Bang Theory fazia 18,99 milhões e era o programa mais assistido. E o que eu quero provar com isso? Que sempre o Oscar conseguiu manter uma relevância muito forte, fazendo 10 ou 15 milhões a mais do que o programa mais assistido no decorrer daquela temporada toda. Eu me lembro de uma época em fazer 12 milhões de audiência era um fracasso, as séries eram canceladas fazendo 12 milhões de audiência, enquanto hoje, se a série tem 12 milhões de audiência, ela geralmente está tendo top 10 da temporada. Então a gente vê que no decorrer das últimas décadas a audiência da televisão como um todo caiu muito, então é de se esperar que a audiência do Oscar diminua junto, porque a televisão como um todo está perdendo relevância, não necessariamente os prêmios da academia.
os hábitos mudaram e principalmente a forma de assistir televisão mudou. Hoje está cada vez mais comum a gente ver comentários sobre Game of Thrones, sobre Lost na internet. O Lost, na verdade, eu acho que foi a primeira série a começar a dominar a internet. E quantas pessoas vocês acham que não assistiram a cerimônia, mas se interessaram muito com o resultado e viram o resultado em tempo real, pelo Twitter, pelo Facebook, por alguma página, por alguma live no YouTube? Porque hoje você não precisa assistir a cerimônia para saber em tempo real quem foi os ganhadores. Você não precisa esperar até o dia seguinte para conversar com seus amigos, para ver no jornal e etc, para saber quem foram os grandes ganhadores da noite. A cerimônia não é mais uma parte necessária nesse roteiro de quem é fã de cinema. E para mostrar para vocês, eu levei em consideração alguns dos grandes canais de sucesso no Brasil, onde as pessoas podiam assistir uma live e não ver a cerimônia, que mesmo assim elas saberiam quem ganhou e quem não ganhou o prêmio. O Pipocando fez uma live para mais de 1 milhão de pessoas, que durou mais de 5 horas, enquanto o Omelete fez não uma, mas 2 lives concorrentes no próprio canal, que as duas juntas fizeram 1,2 milhões, enquanto até canais bem grandes, como o canal do Felipe Neto, que é um dos maiores canais hoje no Brasil, fez uma live de 5 horas e meia, e essa live está hoje com 3,7 milhões de pessoas que assistiram. Portanto, basta entrar em qualquer rede social, em qualquer conversa de pessoas que curtem um pouco o cinema, que você vai ver que o Oscar continua sim bastante relevante, mesmo que a audiência da TV não reflita isso. E só para confirmar essa queda na audiência da televisão, eu peguei alguns dados sobre a televisão brasileira mesmo. Em 1997, o Rei do Gado fez 52 pontos de audiência, a Avenida Brasil em 2012 fez 39 pontos de audiência, enquanto a Regra do Jogo de 2016 fez 28 pontos de audiência. Então a gente vê que a Globo, ou a televisão brasileira como um todo, está perdendo a mesma quantidade de pessoas assistindo, de espectadores, do que a televisão norte-americana. Então a gente vê que o público está abandonando a televisão convencional. E vocês realmente acham que as pessoas hoje, que os jovens de hoje, que não têm um lapso de atenção tão grande assim, que estão formados na cultura do Instagram e do Facebook, vão passar 3 horas e meia assistindo uma cerimônia cheia de intervalos que eles podem simplesmente ver na internet em alguns minutos? Na era do Oscar existiam os chamados Big Three, ABC, CBS e NBC, que eram os 3 grandes canais, que seria quase Globo, SBT e Record aqui no Brasil. E hoje nos Estados Unidos existem quase milhares de canais. Você pode olhar, tem uma lista enorme mesmo. Tem canais só de reality shows, tem canais só de esportes, canais só de entrevistas, canais só disso, só daquilo. Então tá muito pulverizado, além de diversos outros canais grandes também que surgiram no decorrer das últimas décadas, e cada um desses vai tomando um pouquinho do mercado. Então, se antigamente as 3 grandes redes tinham quase 100% da audiência e uma dessas 3 estava passando o Oscar, hoje uma rede de televisão somente é responsável pelo Oscar, enquanto todas as outras milhares de redes de televisão estão passando outros programas que dividem ainda mais o público. E para mim um dos pontos principais para essa queda de audiência é que não só o número de canais de televisão aumentou muito, como o número de opções para a televisão, para substituir a televisão, também aumentaram muito. Eu já falei do Twitter, do Facebook, do YouTube, mas o mais importante de todos, que é o substituto mais direto da televisão convencional, é o Netflix. Quantas pessoas vocês acham que estavam assistindo o Netflix no decorrer de toda a cerimônia, no decorrer dessas quase 4 horas de cerimônia? Provavelmente muita gente estava assistindo, porque como eu falei, você não é obrigado mais a assistir a cerimônia inteira. Então você pode assistir um pedacinho, ligar alguma coisa na Amazon, na Netflix, no Hulu ou em qualquer outro serviço de vídeo on demand, e você não precisa assistir a cerimônia toda, você pode somente ir checando os resultados pelo Facebook. O Oscar era a premiação dos cinemas há algumas décadas e hoje ela continua com certeza sendo a mais importante, a de maior prestígio, mas ela perdeu um pouco daquele charme dela porque na famosa temporada das premiações, todo final de semana tem alguma premiação diferente, todo final de semana tem alguma nova premiação em Hollywood, então acho que acabou tirando um pouquinho do brilho do Oscar, que durante muitos anos foi praticamente soberana em Hollywood. O Oscar foi criado com o intuito de celebrar os filmes que foram lançados naquele ano. Tanto que normalmente, no início, na era de ouro do Oscar, era muito comum a gente ver os grandes filmes do ano concorrendo, brigando entre si para ver quem era o melhor filme. O filme ter sido grande era quase que um pré-requisito para ser eleito o melhor filme. Tem anos como 1937, em que 7 dos 10 primeiros filmes
colocados nas bilheterias daquele ano foram também indicados ao Oscar. Seria como se hoje todos os filmes de super-herói do ano passado, A Bela e a Fera e O Meu Malvado Favorito 3 tivessem sido indicados. A proporção seria mais ou menos essa. E é longe do que a gente vê hoje. Desde O Vento Levou em 1939, The Sound of Music em 1965, O Poderoso Chefão 1 e 2 na década de 70, Rocky nesse mesmo período, A Lista de Schindler, Forrest Gump, Coração Valente e até Titanic na década de 90, o Oscar sempre contou com grandes sucessos tanto entre os seus vencedores como entre os seus indicados. E hoje está cada vez mais comum a gente ver entre os indicados filmes com performances tímidas, principalmente em anos que a gente não tem um diretor como Christopher Nolan fazendo um filme novo. E como eu já citei antes, nos anos 2000, o único grande sucesso a ganhar o Oscar foi O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Mas mesmo assim, de vez em quando surge um A Origem, um Mad Max, um Sniper americano que tem uma performance excelente e mesmo assim concorrem ao Oscar. Mas eles estão cada vez mais raros e não acontece isso nos últimos 3 anos. O último filme do Top 10 a concorrer ao Oscar foi o Perdido em Marte, em 2015, que ficou somente na 10ª posição do ano. Esse ano mesmo, somente Dunkirk e Get Out tiveram resultados expressivos, mas mesmo assim ficaram longe de estar entre os 10 primeiros. Mas eu levantei um dado interessante para vocês depois de bastante pesquisa. De 1980 até 2003, 3 filmes que ficaram no topo das bilheterias levaram o Oscar para casa, sendo eles Rain Man, Forrest Gump e Senhor dos Anéis 3, como eu já mencionei. A questão é que todos os outros ganhadores ficaram pelo menos no top 20, menos O Último Imperador, ou seja, entre 1980 e 2003, todos os filmes ficaram no mínimo entre os 20 maiores sucessos daquele ano. Depois de 2003, nenhum ganhador entra nem no top 10 e somente 3 entram no top 20. Os vários outros, como Crash, Onde os Fracos Não Têm Vez, O Artista, Moonlight, Birdman e principalmente Hurt Locker, ficaram na faixa do 30º ao 70º, 20º. Isso mostra claramente que nos últimos anos o Oscar criou um distanciamento entre os filmes de sucesso e os filmes premiados. Eu vou abrir o jogo para vocês, eu sinceramente nunca considerei o Oscar como os melhores filmes do ano. Às vezes o Oscar cruza com a minha opinião e eu considero também o melhor filme do ano, mas no geral eu gosto bastante das estatísticas, eu gosto bastante de analisar o que os membros da academia vão julgar como o melhor filme do ano. Eu gosto de calcular essas estatísticas e ver se eu consigo adivinhar qual vai ser o ganhador em cada categoria, principalmente sem olhar os prêmios que saem antes do Oscar, porque eu acho que aí fica muito fácil você observar quem ganhou o melhor diretor no Directors Guild Awards e votar daquele jeito, porque praticamente todos os diretores que ganham um, ganham um outro. Então eu acho que é uma previsão muito fácil de fazer depois que você já assistiu todas essas outras premiações. Agora a pergunta que não quer calar, o Oscar tá perdendo a sua relevância? Na minha opinião, não. Eu não acho que nem o Oscar, nem o cinema mudou muito. Eu acho que o público mudou muito. O público, no decorrer dos anos, foi dando o dinheiro dele para os filmes que eles achavam melhores. E isso foi criando quase que uma seleção natural entre os estúdios. Desde o Poderoso Chefão 2, que começou essa história de sequências, demorou bastante para engrenar, mas principalmente na década de 2000, as sequências começaram a ficar cada vez mais frequentes e toda vez as sequências faziam um pouquinho mais sucesso. Um filme de franquia tem tendência a fazer mais sucesso do que um filme original. A gente viu isso com vários fracassos da própria Disney. E esse ano passado, 2017, todos os 10 filmes faziam parte de alguma franquia ou de algum universo cinematográfico. E isso é uma coisa que o Oscar ainda não aprendeu a abraçar. O Oscar ainda não leva tanto em consideração sequências. As únicas sequências, se não me engano, que ganharam foi O Poderoso Chefão e O Senhor dos Anéis 3. Então, galera, como eu estava explicando, na minha opinião, o Oscar não perdeu relevância. A audiência da televisão caiu de forma natural, mas o que caiu na televisão cresceu nas redes sociais. As pessoas estão cada vez mais falando do Oscar. O Oscar tem muito poder de criar polêmica e de solucionar polêmicas. Então, na minha opinião, sinceramente, o Oscar não perdeu relevância. O Oscar continua sendo uma premiação muito legal de assistir, apesar da última cerimônia não ter sido tão legal assim, mas também depois da última cagada que eles fizeram, eu acho que eles fizeram o show mais seguro possível. Mas agora, como sempre, eu quero saber de vocês o que vocês acham do Oscar nos anos recentes. Você acha que o cinema está desprezando os filmes populares ou você acha que esses filmes mais populares não merecem fazer parte da academia e por isso atraem menos público? Porque se um filme como Vingadores participasse, concorresse a melhor filme, com certeza muitos fãs de quadrinhos assistiriam à cerimônia. Então, galera, o que vocês acharam da 90ª edição dos prêmios da academia? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!